A história do coronavírus. Uma história que mudou o ano de 2020. Era uma vez um vírus, há quem diga que veio do morcego. Na primeira hipótese, dizem que os humanos tiveram um contato parcial com o vírus por meio das fezes e saliva do animal, e com isso foi se adaptando aos poucos para atacar. Na segunda hipótese, dizem que foi uma arma biológica pelos chineses em laboratório, vacina contra HIV, mas que deu errado. Afinal, de onde surgiu o coronavírus? Ainda não há comprovações científicas que demonstram como o coronavírus surgiu na espécie humana. Surgimento da Covid-19 no mundo. O novo coronavírus foi descoberto em uma cidade chinesa por conta de uma doença chamada pneumonia com origem desconhecida. Depois de várias pesquisas, foi descoberta a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Desde que foi descoberto, o vírus vem se espalhando por todo o mundo. O coronavírus é uma grande família de vírus comum em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, o coronavírus que infecta animais pode infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e passou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida de pessoa para pessoa. Segundo o Ministério da Saúde, a doença chegou ao Brasil em janeiro e só em abril foram confirmados cerca de 30 mil casos e quase 2 mil mortes. Hoje temos cerca de 5.519.528 casos e 4.966.224 recuperados e 159.562 mortes no Brasil. Maiores pandemias. O coronavírus não é o primeiro causador de uma pandemia. Existem outras doenças que mudaram o rumo da história da humanidade. Primeira, peste bubônica. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com pulgas e roedores infectados. Seus sintomas incluem inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila ou no pescoço. Varíola. Essa doença atormentou a humanidade por mais de 3 mil anos. O vírus Orthopox variola era transmitido de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Os sintomas eram febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. Cólera. Sua primeira epidemia global, em 1817, matou muitas pessoas desde então. A bactéria Vibrio cholerae sofre diversas mutações e causa de novos ciclos epidêmicos de tempos e tempos, e, portanto, ainda é considerada uma pandemia. Gripe espanhola. Acredita-se que entre 40 milhões e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe espanhola de 1918, causada por um subtipo de vírus influenza. O vírus veio da Europa a bordo do navio Demerara. O transatlântico desembarcou passageiros infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. A gripe espanhola, ela na verdade foi uma pandemia. Uma pandemia é uma doença que afeta o mundo inteiro. E uma pandemia causada pelo vírus influenza, que é um subtipo do H1N1. Esse que causa a gripe hoje. Outro aspecto curioso é que a gripe espanhola, ela tem o nome de gripe espanhola, mas na verdade ela não começou na Espanha. É que a Espanha não entrou na Primeira Guerra Mundial. E como ela era neutra na Primeira Guerra Mundial, ela começou a dar notícias sobre a gripe. E os países beligerantes, os países que combatiam, eles não davam notícia. Então, na verdade, apareceu nos jornais espanhóis. Ela ficou com o nome de gripe espanhola. Mas a gripe surgiu, na verdade, nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos que ela foi levada para a Europa. O que acontece é claro que as pessoas estavam tremendamente assustadas, né? Porque é uma doença que apareceu, a pessoa podia pegar a gripe, podia morrer daquilo. A minha avó, aliás, falava sobre isso. Ela morava no centro de São Paulo, nas Ações aqui, passava os caminhões com os cadáveres, porque não dava tempo de fazer caixão para todo mundo. Então é claro que a população ficou extremamente assustada. Daí surgiram todas essas ideias. Olha, isso aqui é bom, acho que é bom usar. Gripe suína. O vírus H1N1, causador da chamada gripe suína, foi o primeiro a gerar uma pandemia no século XXI. O vírus, surgido em porcos no México em
2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas no Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano e no fim de junho. 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Combate ao coronavírus. Investir no combate é muito importante para a nossa saúde. As formas para o combate são investir em estratégias de vigilância em saúde que possibilitam identificar e isolar rapidamente pessoas com sintomas de Covid-19 e seus contatos próximos. Manter escolas fechadas pelo menos até o fim deste ano. Fazer campanhas para conscientizar a população sobre a necessidade de respeitar medidas de proteção, como o uso de máscaras e distanciamento social, até que se tenha uma vacina eficaz. Parar de minimizar a importância da pandemia ou de transmitir a ideia de que o pé já passou. Quais são os sintomas da Covid-19? Os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado a um síndrome gripal, que é presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada à dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, até uma pneumonia severa, sendo os sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço, diminuição do apetite, dispneia. Como se prevenir? Uma, lava a outra, lava uma, lava a outra, lava uma mão, lava a outra, mão, lava uma mão, lava a outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava a outra, mão, lava uma, lava a outra, mão, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, mão, água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, 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 mão. Água uma mão, lava outra, mão, lava uma mão, lava outra, lava uma. Cuidar de si mesmo com higiene é o passo inicial para prevenir incômodos e ter uma saúde melhor. Portanto, para evitar a propagação da Covid-19, faça o seguinte: lave suas mãos com frequência, use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura de pessoas que estiverem tossindo ou espirrando. Use máscara quando não for possível manter o distanciamento físico. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar. Fique em casa se você se sentir indisposto. Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar. Agora eu vou falar sobre as palavras que foram surgindo durante a pandemia. Com a pandemia, muitas palavras foram surgindo como memes, que é um trocadilho entre as palavras mimeses, estrangeiras e até mesmo palavras que já existiam no vocabulário, mas vieram para o nosso dia a dia. Veja: isolamento, assintomático, distanciamento, contaminação, cloroquiners, coronials, covidiota, quarentena, lockdown, home, casa, cloroquina, Covid-19, coronavírus, sintoma, doença, quarenteners, delicado, medicina e saúde. Combate ao coronavírus. O coronavírus não chegou ao fim. O índice de mortes ainda é muito alto.
a solidariedade precisa ser discutida, já que pessoas moram na rua e acabam ficando desprevenidas e expostas a qualquer doença, ainda mais por não terem informações nem condições financeiras para a compra do exigido pelo governo. As medidas governamentais até agora foram o fechamento do comércio, de escolas, uso obrigatório de máscara e álcool em gel, distanciamento social e o bom senso das pessoas de permanecerem em casa se puderem, a manutenção de exercícios físicos diários, o investimento na saúde pública, evitar aglomerações, costumes básicos como lavar a mão, não tocar em nada e limpeza são coisas que devemos adotar nesse período difícil, que além de nos ajudar na prevenção do coronavírus enquanto a vacina não for descoberta, ajudam o próximo também. Pessoas com doenças respiratórias e idosos, esses são alguns dos grupos de risco que estão mais suscetíveis a pegar Covid-19. São pessoas que necessitam de sempre estar seguindo as regras de prevenção. Devemos sempre estar nos fortalecendo com alimentação regular e saudável, ingerindo alimentos fortalecedores ao sistema imunológico, para que dessa forma o organismo fique mais preparado para combater qualquer invasor. Não existe um alimento capaz de aumentar instantaneamente a imunidade e proteger o organismo contra qualquer doença. Vitamina A, vitamina C, selênio, zinco, ferro e proteínas. Esses são exemplos de uma melhor alimentação. Neste delicado momento de luta contra a pandemia da Covid-19, nos deparamos com um cenário bem preocupante no que diz respeito do isolamento social, que já está deixando graves efeitos na economia mundial. Portanto, nessas horas de crise, o povo brasileiro sempre dá exemplo de amor e solidariedade, inclusive aos médicos que nesse momento difícil abandonam suas vidas para salvar outras, nem em meio ao desgaste emocional e físico não pararam um segundo nesse combate. Assim como esse vírus se alastra, também a solidariedade tem aumentado com os trabalhos de pessoas, ONGs e instituições arrecadando alimentos e produtos de higiene pessoal para distribuição entre famílias que encontram em situações de vulnerabilidade social. São todos unidos para superar uma das maiores crises mundiais na saúde pública dos últimos tempos. O que esperamos de um futuro pós-coronavírus? É na esperança de uma criatividade no engenho do cérebro humano que nos depositamos nossas esperanças em uma vacina e um medicamento, em um mundo melhor para conseguirmos voltar ao normal. Como foi um tempo reflexivo, nos esperamos uma sociedade mais solidária, mais aberta, mais acolhedora, que entenda e respeite as diferenças do próximo. Esperamos um mundo melhor e mais avançado.